Nós vamos resolver aqui a questão 22 da prova do ENAD 2023 de Engenharia Química. Em uma indústria química é conduzido determinado processo, a qual deve ser adicionado óleo quente. Para o condicionamento desse fluido, dispõe-se de um tanque acumulador agitado, contendo uma camisa de aquecimento, conforme demonstrado na figura a seguir. Inicialmente, esse tanque continha M0 igual a 50 kg de óleo a 20 graus Celsius. Então as linhas de alimentação e descarga foram abertas, o que permitiu o fluxo de óleo a vazão de 3 kg por segundo, mantendo-se, portanto, o nível do tanque constante. O coeficiente global de troca térmica, o C, sugerido pelo fabricante, é de 200 watts por metro quadrado Kelvin, e a área da camisa de vapor é de 15 metros quadrados. A capacidade calórica do óleo, CP, é de 1,5 kJ por kg Kelvin. O balanço de energia de um sistema sem reação, com variação do expressivo de energia cinética e potencial e sem trabalho de eixo, é dado por, em que U é a energia interna, M ponto a vazão mássica, H a entalpia por unidade de massa, Q ponto a taxa de calor, definido por Q ponto é igual a C vezes A vezes TV menos TS, e os subscritos são E para a corrente de entrada e S para a corrente de saída. TV é a temperatura do vapor e A é a área de troca térmica. Com base nesses dados, assinale a opção que apresenta o valor aproximado da temperatura de saída do óleo após 100 segundos de operação. Então nós vamos começar trabalhando com a equação que o programa fornece, que é o balanço de energia. No caso, eu tenho esses somatórios aqui, porém, existe apenas uma corrente de entrada e uma de saída. Então eu posso eliminar esses somatórios e trabalhar apenas com uma corrente para cada caso. O próximo passo é considerar que, como o programa diz que o nível do tanque se mantém constante, a vazão de entrada e a vazão de saída pelo balanço de massa tem que ser iguais. Pela conservação da massa, são dois valores iguais, então eu posso trabalhar apenas com um M ponto, e aqui, colocando em evidência, eu fico com a diferença de entalpias por unidade de massa. O próximo passo é considerar a relação tanto da energia interna quanto da entalpia com a temperatura. No caso da energia interna, eu vou escrever como M0 Cp do óleo vezes T, e aqui as entalpias eu vou trabalhar com Cp do óleo vezes Te para o HE e Ts para o HS. Nota-se aqui que o U, em geral, eu teria que expressar em termos de CV em vez de Cp. Porém, como eu estou trabalhando com um líquido, no caso óleo, o CV e o Cp são muito próximos. E também o próprio problema fornece apenas o Cp do óleo. Aqui, nota aqui na esquerda, eu substituí T por Ts, que é a minha variável de interesse. Isso porque, como se trata de um tanque agitado, e a agitação é perfeita, o valor de saída da temperatura é igual à temperatura, o valor da temperatura dentro do tanque. E aí eu posso trabalhar apenas com a variável Ts. Aqui eu também substituí esse Q ponto pela equação que o próprio problema fornece, que é o CA/TV menos TS, o calor que é trocado devido à camisa de aquecimento. Agora eu vou trazer essa equação para cima e perceber aqui que eu posso, na derivada aqui da esquerda, eu sei que M0 é uma constante, né, a massa inicial do fluido dentro do tanque se mantém constante, então eu posso tirar ela de dentro da derivada, assim como o Cp é uma constante, eu posso tirar de dentro da derivada. O próximo passo aqui é perceber que, como eu tenho aqui a derivada de Ts, e aqui eu tenho Ts na primeira parcela e também depois aqui outro Ts, eu quero transformar isso aqui numa equação diferencial que eu posso resolver, então eu vou agrupar os termos que multiplicam Ts. E aqui eu fico com M ponto Cp do óleo mais o Ca, todas essas grandezas aqui são constantes, vezes o Ts, ou seja, eu só agrupei esses dois termos aqui que multiplicam Ts, e o resto aqui, MCPTE e o CATV, eu agrupo aqui entre parênteses, né? Todos esses valores aqui, na verdade, são constantes.
De fato, se eu dividir agora por essas constantes do lado esquerdo da equação, M0Cp do óleo, né, eu passei para o lado direito da equação dividindo, eu observo que agora eu tenho um agrupamento de constantes aqui A, e aqui eu tenho um agrupamento de constantes B. Então eu posso escrever essa equação de uma maneira bem simplificada, que o dTs dt é igual a A menos bTs, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, certo? Então eu vou trazê-la aqui para cima, e para resolver essa equação diferencial, basta eu trabalhar com a separação de variáveis, né? Eu vou passar esse A menos bTs para a esquerda e esse dt para a direita, né? De maneira, procedimento padrão para separação de variáveis. Agora eu posso integrar essa equação. Eu coloquei esses, em vez de ts, ts', dt', para destacar que são variáveis de integração e não os limites de integração. Os limites de integração aqui vai ser T0, a temperatura inicial, tanto dentro do reator, do agitador, quanto na saída, né? Então a temperatura vai de T0 até Ts e o tempo vai de 0 até T. Essa integral aqui eu posso resolver usando o logaritmo natural, né? Eu posso fazer uma substituição de variáveis e vocês vão ver que o resultado dessa integral aqui, dessa antiderivada, é essa expressão aqui da esquerda, e é que essa integral naturalmente é apenas t. Se eu isolar o ts aqui, ou seja, eu vou ter que passar esse b para lá, aplicar o exponencial, multiplicar por a menos bt0 e depois isolar essas constantes aqui, eu vou obter essa expressão para o t0. E aqui eu simplesmente fiz arrumei aqui um pouco os sinais, aqui esse menos dividido com esse menos a menos b, fica a sobre b, e também troquei esse sinal aqui mais por menos devido ao menos b no denominador. E daí agora falta eu calcular as constantes, né? Quem é a e quem é b. Então a é essa expressão aqui que a gente agrupou antes. Eu coloquei todos os valores aqui com as devidas unidades. 3 vezes 1500. O problema diz 1,5 kJ, mas eu troquei aqui para joules, ou seja, 1500. 20 graus Celsius, 215 metros quadrados, 120 graus Celsius por TV. E aqui o M0Cp do óleo, 50 vezes 1500 também. Então eu calculo que o A, fazendo essa conta, dá 6 joules por segundo. Agora eu calculo a constante B, né, M.Cp do óleo mais o Ca dividido por M0Cp do óleo. Coloco os valores que o problema fornece e descubro que B é igual a 0,1. Aqui com as unidades devidas, fica 0,1 segundo na menos 1. Então agora eu pego a expressão que eu tinha para o valor de Ts, substituo os valores de A, B, T0 e o tempo, né, o tempo que decorreu, que foi de 100 segundos, e eu obtenho que Ts é igual a 60 graus Celsius.